a gente começou a estudar fontes baseadas em resíduos mesmo, né, coprodutos agroindustriais de fibras mesmo, de produtos que não tinham valor comercial. E a gente observa que o maior problema quando a gente avalia esses coprodutos é que ele não tem só a fibra, né? Eles têm outros nutrientes e outros fatores. A ideia nossa também é aumentar esse leque desses coprodutos, tornando-os, retirando essa fração. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta e hoje a gente tem a alegria de estar recebendo aqui o professor Leonardo Fonseca Pascoal. O professor Leonardo, que é zootecnista pela Universidade Federal do Alagoas, mestre em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp, e que agora é professor na Universidade Federal da Paraíba. E é um amigo. Leonardo, que bom te receber aqui. Agradeço, Inês, pelo convite, né? E para mim é uma alegria, né, estar participando, né, desse podcast. Eu fico muito feliz pelo convite e agradeço mais uma vez. Para mim é uma alegria sempre estar participando. Que legal, é muito bom te receber. Tá contigo sempre é muito bom. Professor, a gente tem uma missão importante aqui, né? Que hoje é de conversar sobre os projetos que vocês vêm desenvolvendo nessa linha das fibras eubióticas para os suínos, né? As fibras que por muito tempo foram, né, a gente olhava elas até um pouquinho torto, assim, e agora a gente está entendendo muito mais sobre elas. Conta um pouquinho para a gente sobre essa temática. A gente sempre viu a fibra, né, como um malefício, né, para os não ruminantes, né, como uma vilã, né. A gente até pensava em não incluí-las, né. Tanto é que a gente reduziu tanto o teor de fibra nas dietas, né, que hoje a gente tem observado que a gente precisa incluí-las, né. E nossos projetos a gente tem observado, né, o benefício do uso, né, das fibras na dieta de leitões, pensando em modular, né, principalmente as fibras eubióticas, né? O que seria, na verdade, essas fibras eubióticas, né? São fibras purificadas, né? Baseada em lignocelulose, né? Baseada em celulose. O benefício, né, dessas fibras que a gente coloca numa quantidade pequena, né? Mas ela já adiciona uma proporção que contempla o que a gente precisa para modular, né? Sem trazer um prejuízo, claro, porque é um não ruminante, né? Ele não digere, né, fibra. E isso traz alguns benefícios, né? Inclusive com a redução da diarreia, modula de forma benéfica, então isso é bem interessante hoje com a retirada, né, dos antibióticos promotores de crescimento das dietas, e é uma alternativa, né, boa e natural, né, para os leitões. E a gente tem observado com isso também uma baixa na mortalidade, ganho de peso, né? Então para os leitões é uns resultados bem constantes e tem aumentado muito os estudos com o uso de fibras, principalmente as eubióticas hoje. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Que legal, né? A gente vai mudando os conceitos, né? Eles não são estáticos, né? Isso eu acho que é uma coisa bonita da pesquisa, né? A gente vai descobrindo coisas novas. E vocês trabalhando principalmente com leitões, né? Com esses leitões na fase pós-desmama, que a gente sabe muito bem, é uma fase super, super crítica. Quer contar para a gente um pouquinho, professor, dos estudos? A gente fez 2 experimentos, né? Um experimento, né, que foi com a fibra baseada na lignocelulose, na inclusão de 1,5% dessa fibra, né? E ela também é associada ou não a um probiótico, né, específico. E a gente observou que ela, quando incluída sozinha, né, a gente já observou alguns benefícios, inclusive na redução da incidência de diarreia, e também algumas respostas bem interessantes, inclusive, né,
no sistema imune, na ativação, inclusive nas imunoglobulinas G, M, né? E um outro aspecto importante na interleucina A, na expressão, na interleucina 1, né, que a gente também conseguiu um beta, e também no fator de necrose tumoral, que também houve uma expressão melhorada com a inclusão, né, da fibra baseada, né, da lignocelulose no 1,5%. Já o outro projeto aí está em andamento, né, mas a gente tem algumas respostas. Não influenciou negativamente, já foi uma inclusão de 2% dessa mesma fibra, mas também associado à glutamina ou não. Não afetou o desempenho negativamente, não afetou a digestibilidade negativamente, mesmo com essa inclusão maior, que isso é um ponto positivo, né? Pensando numa inclusão maior, mas ainda a gente não tem respostas relacionadas. E uma coisa que eu esqueci de falar também do primeiro experimento, que houve uma melhoria também nas velocidades intestinais, né? Na altura de vilo, né? Redução da profundidade de cripta, e também na taxa de mitose, né, celular, né, que a gente fez a imunistoquímica e a gente teve resultados bem interessantes. Então, eu acho que o uso, né, da lignocelulose como fibra biótica trouxe benefícios nesse primeiro experimento. No outro, a gente ainda está colhendo alguns resultados interessantes. Que legal, que legal. É interessante, né, professor, que a retirada dos antibióticos, ela assusta, né, e a gente sabe da importância, enfim, da relevância, né, de quanto, para alguns cenários, o antibiótico ele é necessário. Mas como ele também nos permitiu enxergar coisas que a gente não enxergava antes, né, que essas oportunidades assim que foram aparecendo, né, de tantos aditivos e de ingredientes também, como é o caso das fibras eubióticas, né, que a gente está comentando aqui. Muito legal. Como você vê, professora, a perspectiva de uso disso assim, ou de próximas pesquisas? Enfim, o que vocês têm de planejamento aí dentro do laboratório e até no sentido de extensão, assim, né, de levar isso para a indústria? Qual que é a tua percepção sobre essas fibras? A gente começou a estudar fontes baseadas em resíduos mesmo, né, coprodutos agroindustriais de fibras mesmo, de produtos que não tinham valor comercial. E a gente observa que o maior problema quando a gente avalia esses coprodutos é que ele não tem só fibra, né? Eles têm outros nutrientes e outros fatores. A ideia nossa também é aumentar esse leque desses coprodutos, retirando essa fração, né? Inclusive a gente tem parcerias com um laboratório aqui da UFPB, coordenado, né, pela professora Ângela Tribuzzi. Ela tem conseguido, inclusive de cactáceas, mas ela tem feito isso mais para nutrição humana, mas ela tem uma metodologia que ela consegue retirar, né, essas frações solúveis e insolúveis dessa fibra. A gente está tentando ver isso de forma que tenha um volume, né, maior, já que a gente vai trabalhar com suínos, né, para a gente tentar com outras fontes, principalmente agroindustriais, que tem de resíduos de frutas, que seriam interessantes, porque tem gomas, pectinas, que podem ser, né, alternativas interessantes, mesmo que alguns estudos apontem que as fibras solúveis, elas dependendo da sua inclusão e da sua fração, como elas são mais fermentescíveis, elas podem proporcionar efeitos mais negativos que as fibras insolúveis, que é no caso. Tanto é que os resultados com lignocelulose são mais interessantes, porque ela é mais uma fração insolúvel, né? Mas a gente tem buscado, dessa forma, um estudo que trate também umas fontes que sejam mais disponíveis e que a gente consiga também reduzir, né? Maximizar o uso desses subprodutos que a gente tem disponível e que está se tornando um problema de impacto também, né, ao meio ambiente. Então, isso é uma outra proposta. Outra questão que a gente está buscando, que a gente está fazendo nesses estudos, é associar também, né, essas fontes eubióticas com outros nutrientes com aspecto funcional, como, por exemplo, a glutamina, como probióticos, talvez com ácidos orgânicos, com outros aditivos e até mesmo com enzimas, visando também maximizar outras respostas, porque o leitão só não é só a questão
da diarreia, né, e da incidência da saúde intestinal. E também a inabilidade dele em relação a digerir ingredientes, né, totalmente vegetais, né, todo o estresse que ele passa da mudança da dieta. Então a gente também tem que maximizar esses outros aspectos. Então a ideia é buscar, né, também ajudar, né. Uma outra até possibilidade é talvez fazer um produto único, né, a fibra funcional com mais alguma coisa, né. Então isso é uma ideia mais para frente, né? Que legal. E esse é o bonito da ciência, né? A gente termina de responder uma pergunta, a gente já tem mais umas 3. Mais outras, assim, né? Exatamente. Que legal, professor Leonardo. Eu conheci um pouquinho, né, da tua linha de pesquisa e te acompanho um pouco e eu né, conheço a sua dedicação assim, né, pela suinocultura. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui e fico feliz por agora a gente estar compartilhando, né? Mais uma vez compartilhando os resultados que vocês obtêm aí. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Nós que agradecemos o espaço, né, e o nosso grupo de pesquisa, né, eu fico muito feliz pelo grupo que eu tenho de pesquisa, o NESC, né, que sem eles a gente não consegue fazer nada, né, meus meninos, né, que eu falo meus meninos, eu digo assim, meus meninos e minhas meninas, né, sem eles a gente não consegue fazer nada, né, eu tenho um grupo muito forte e eu sou muito feliz pelo grupo que eu tenho aqui na universidade, que tenho muito orgulho, né, por eles, e a gente tem conseguido fazer muita coisa. E em breve a gente vai ter mais resultados. E também agradeço, né, Inês, pela sua parceria nos nossos trabalhos, né, mesmo distante a gente consegue, né, trabalhar juntos. Né? Isso é bom, então, isso é bom. Agradeço mais uma vez o convite e a gente está sempre à disposição, né, para discutirmos mais sobre ciência e falar sobre ciência, porque a gente só consegue avançar, né, falando sobre ciência. E fibra ainda existe muita coisa a ser discutida e ser conhecido, né? Então a gente está à disposição e qualquer dúvida, sempre a gente está, né? O professor é assim, né? Sempre está inquieto, né? É isso, muito bom. Muito obrigada, professor, mesmo, pela tua participação aqui. E obrigada a todos que ficaram com a gente durante esse episódio. E até a próxima. Oi, pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.